E aí, investidores, tudo tranquilo? No vídeo de hoje eu vou estar trazendo os melhores aplicativos de investimento, mas para diferenciar de um vídeo que eu já fiz aqui no canal dos melhores sites para investimento, hoje eu estou trazendo especificamente só para celular. Esse é um tema que muitos de vocês já pediram, inclusive nesse outro vídeo que eu indico que, caso vocês ainda não tenham assistido, vocês assistam aqui depois desse vídeo, que é exatamente dos melhores sites, aplicativos no computador para você controlar seus investimentos. E hoje estou finalmente conseguindo trazer esse vídeo dos melhores aplicativos de investimento, no caso para celular. Antes da continuidade, eu vou pedir que caso você goste desse vídeo, assista ele até o final, caso ele tenha contribuído para você de alguma forma, tenha te ajudado, eu peço que no final do vídeo só, não precisa se inscrever nem deixar um like antes do vídeo, eu vou pedir que você assista todo e se você gostar do vídeo, eu peço que aí sim no final você se inscreva, deixe o like para eu entender que eu te ajudei de alguma forma, certo? Então mais uma vez, só lembrando, essa daqui é a minha opinião e eu vou mostrar ao longo do vídeo a metodologia que a gente vai fazer aqui. Eu vou mostrar um dos pontos de cada um dos aplicativos e logo depois eu vou trazer o recorte de como ele funciona especificamente no celular, certo? Então vamos para o vídeo, pessoal. Bem, pessoal, o primeiro aplicativo que eu trago no vídeo de hoje é o Kinvo, que acredito que muitos de vocês que já procuraram algum aplicativo para mexer, para investir pelo celular, vocês se depararam com o Kinvo. Até porque o Kinvo, ele é um dos mais famosos, até mesmo por ser do grupo Primo. Acredito que se você assiste ou acompanha o Thiago Nigro de alguma forma, você já deve ter visto ele utilizando exatamente o Kinvo e falando dele, ou seja, já é um aplicativo que tem uma visão do mercado de maneira mais ampla. E bem, antes de entrar no uso direto dele, eu vou trazer alguns pontos positivos e negativos que eu entendo dele. Dentre os pontos positivos, eu destaco, e a gente vai ver isso, que ele é muito simples de usar. E outro ponto que às vezes alguns aplicativos não têm, pelo menos não no seu modelo free, é a sincronização com a B3. De maneira geral, e a gente vai ver isso no celular, eu entendi que, na minha visão, a versão free, ou seja, dessa forma dá pra gente logicamente entender que existe sim uma versão paga, mas a versão free eu dei uma nota particular de 7 de 10. Até porque, como eu trago aqui nos contras, ele carece de algumas funções básicas, e a gente vai ver isso, e muito dessas funções só está disponível no plano pago, que é um plano muito bom, cumpre ressaltar. E a gente vai ver aqui, até por isso mesmo, a versão paga, eu dei uma nota de 9 de 10, porque realmente ela supre diversas necessidades. Mas o grande drawback dela é que realmente várias funções que você poderia utilizar para acompanhar sua carteira, acompanhar seus proventos, está muito ligado só ao plano pago. E só a título complementar, no próprio site da Kinvo, a gente pode ver a comparação entre o plano Free e o Premium. Obviamente é um valor um pouco mais alto, mas se você já investe valores consideravelmente maiores, talvez não seja tanto para você, talvez valha a pena. Mas se você é um investidor que investe ali por volta de 500 a 1.500 reais, talvez seja um valor já que você poderia estar aportando. Até por isso, muita gente busca o plano grátis. Só que, como eu disse, muitas das funcionalidades só estão disponíveis no plano pago, que obviamente é normal que isso aconteça quando você tem a disponibilidade free e a premium. Só que no caso da Kinvo, a grande problemática foi que eu vejo que diversas funcionalidades que podiam estar disponíveis na free, eles segregaram só para premium. Essa é a minha grande crítica à Kinvo. Mas como a gente pode ver aqui, análise de proventos, rentabilidade real, cobertura do FGC, enfim, diversos pontos que são necessários, são importantes, mas como eu disse, poderia ter essa questão dos proventos, podia estar assim na versão free, não custava nada, e você fazer uma coisa ali mais individualizada, como por exemplo essa parte aqui do resumo das posições para imposto de renda, múltiplas carteiras, essas coisas eu entendo que sim, são acessórios e podiam estar no plano pago. Mas, enfim, essa é a minha visão. Agora a gente vai dar uma olhada como é a funcionalidade no celular. Aqui, investidores, a gente pode ver que essa é a tela de início do aplicativo. A gente pode ver que ela é muito direta, ela dá sua comparação da sua carteira com o CDI, com a poupança no período de tempo. Você pode botar em relação ao mês de junho, que é o mês que a gente está, no mês passado, ou em relação ao mês anterior ainda. Pode utilizar outro referencial sem ser a poupança. A gente pode vir aqui utilizar o Ibovespa, por exemplo. Enfim, nessa primeira tela, a gente pode observar aqui que ele dá nosso valor investido total, dá alguns dos nossos ativos que estão investidos, qual foi seu valor investido, enfim. A gente pode observar aqui em alguns pontos, e é isso que eu vou trazer qual é a grande problemática do Kinvo, que às vezes você quer acessar alguma dessas outras funcionalidades e você vai ser barrado com essa informação aqui, recurso exclusivo para assinantes. Como eu disse, não tem problema existir o plano pago ou plano para assinantes. O grande problema da Kinvo é que diversas das funcionalidades que podiam ser do plano grátis, eles botam plano pago sem necessidade, como eu disse, essa questão dos proventos. Mas em outras funcionalidades a gente pode ver que ele supre bem, se você quer ter um controle dos seus investimentos, desde o início, nos últimos 6 meses, enfim. Ó, a gente já viu aqui que se você quiser ver algum dos
alguma da sua evolução da carteira nos últimos 6 meses, 12 meses, já não pode. O único recurso que é permitido aqui é desde o início. Ou seja, já tem mais uma barreira e vocês vão se deparar muito. Se você já utiliza o Kinvo ou ainda não testou, mas indica o que teste, você vai ver que às vezes você está mexendo no aplicativo, tranquilo, e você se depara com informações de que o plano deve ser pago. Enfim, a gente pode ver diversos aqui. Enfim, o aplicativo tem diversas funcionalidades. Mais uma vez aqui, ó, assine o Kinvo e seja Premium. Ou seja, é um aplicativo bom que nas funcionalidades básicas ele vai suprir, se você buscar ali um controle do seu patrimônio, uma evolução crescente, mas ainda assim ele se bate muito nessa questão de depender do plano pago. Bem, investidores, o próximo aplicativo que eu trago é o aplicativo do Trademap. Também muito conhecido, talvez não tanto quanto o Kinvo, mas cumpre aqui a gente destacar algumas diferenças entre o Trademap e o Kinvo que eu já trouxe. Uma das principais diferenças que eu entendo, para o meu critério pessoal, para o Trademap em relação ao Kinvo, é exatamente o que eu bati tanto na análise do Kinvo, que diversas das suas funcionalidades, que são essenciais, ainda que você queira um plano free, é que só estão disponíveis no plano pago, no caso da Kinvo. No Trademap é uma situação contrária. O Trademap tem sim as versões pagas, e a gente vai analisar ela, porque é mais do que uma versão. Mas ainda assim, a sua versão free, ela supre basicamente toda a sua necessidade, você como investidor iniciante, intermediário, enfim. E eu trago aqui diversos pontos positivos do Trademap, como a gente pode observar. Ele faz uma análise da sua carteira, a gente já vai ver isso na prática. Traz notícia em cotação em tempo real, ou seja, ele ainda traz esse bônus, né? Porque às vezes quando você tem um aplicativo, você só quer controlar suas finanças, seus investimentos. No caso do Trademap, ele tem essa ponta, mas também tem a ponta que traz notícias e cotações em tempo real. Ou seja, ele tem esse complemento que eu entendo ser muito bom. De maneira complementar, ele também tem essa questão de você poder fazer suas ordens de lançamento por ele, mas para isso, obviamente, você tem que estar sincronizado com a sua corretora, no caso. Mas ainda assim, até se você quiser, assim como a Kinvo faz, você tem como fazer a sincronização dos seus investimentos da XP, da BTG, da B3 diretamente com o plano free dele. E a gente vai observar que o plano free, ele supre diversas necessidades. Por isso mesmo, na minha visão, eu dei uma nota 9 de 10. Em relação a alguns contras para você analisar quando estiver utilizando o Trademap, é que na minha visão, até por ele trazer muita coisa e tudo, às vezes você pode ter uma sensação que tem muita coisa em tela. Mas é só visão particular minha. Às vezes, quando você quer algum aplicativo mais clean, mais direto, pode ser que ele tenha a tela um pouco mais poluída. Até por ele ser um pouco mais complexo, não é nem complexo a palavra, mas ele é um pouco mais robusto do que, por exemplo, o Kinvo e diversos outros aplicativos. Ainda assim, a gente vai analisar a versão paga dele, como eu disse, são diversos pacotes, mas se serve para você como investidor, na minha visão, sim, com certeza, até porque ele traz diferentes planos exatamente para suprir sua necessidade, independente de te prejudicar por uma falta de alguma noção na versão free. E a gente vai observar isso agora. Como eu disse, aqui na sua versão gratuita, a gente pode ver que o Trademap ele oferece conexão com mais de 15 corretoras, acompanhamento de ordens, enfim, como a gente pode observar, ele traz diversas funcionalidades. Mas agora olhando para os planos pagos, que diferente da Kinvo, que só traz um plano, o Trademap traz alguns dependendo da sua necessidade. Enfim, a gente tem o primeiro aqui, eu vou passar bem rápido, só o Explorer, que ele diz que é ideal para você analisar, operar e controlar seus investimentos, ou seja, se você já é um investidor que quer mais aquele controle diferenciado dos seus investimentos, talvez o plano Explorer supra a sua necessidade, mas é importante a gente destacar que enquanto o Kinvo, a assinatura anual, ainda sendo um plano, era R$ 179, se eu não me engano, só desse plano Explorer é R$ 35 por mês, ou seja, é um pouco mais caro, mas como eu disse, esse é se você já tem uma necessidade específica, porque o plano free deles, pelo menos para mim, já é completo para as minhas necessidades. Obviamente que você tendo análises diferenciadas aqui de carteiras, de análise técnicas de estudos, conteúdo exclusivo, comparador de fundos, análise de oportunidades, enfim, é um diferencial sim. Só que, obviamente, como eu disse, se você procura um aplicativo para o seu controle de investimentos, o plano free supre todas as suas necessidades. E aqui a gente já vai para outro nível também, que é o plano Pro, que até pelo valor vocês podem ver aqui R$ 300 por mês, é bastante salgado, só que ele já traz ranking de corretora, fluxo de investimento, calendário econômico, módulo de opções, análises setoriais, aluguel de ação, ou seja, se você realmente mexe com muito dinheiro e tem necessidade e vai ser auxiliado por essas planilhas, enfim,
é um plano para realmente quem já é profissional praticamente do mercado. Como eu disse na apresentação do aplicativo, ele traz diversas notícias aqui, seja envolvendo renda variável, renda fixa, notícias macroeconômicas, envolvendo Bitcoin, criptomoedas. Ele traz as cotações de diversos ativos e diversos índices também logo aqui na abertura. Como a gente pode ver, ele tem essa funcionalidade que, como eu disse, que é um complemento daquilo que você busca às vezes quando você quer uma carteira só para controle de investimento, o que não deixa de ser ruim. Você pode às vezes achar ele tipo muito complexo, muita coisa na tela, como eu disse. Você já abre aqui, tem notícia, mais notícia, mais notícia, aí tem os índices, aí vários números aqui. Aí para você chegar na sua carteira você tem que descer um pouco, mas você vê que ele dá uma rentabilidade em tempo real da sua carteira, dá o desempenho dela em comparação ao Ibovespa, CDI, enfim. É um aplicativo que, como eu disse, eu gosto. Ele tem diversas funcionalidades e, diferente do Kinvo, muitas das suas funcionalidades elas estão sim disponíveis no plano free deles. Como a gente pode ver aqui, custódia, ele mostra o seu percentual dividido em, por exemplo, nessa carteira aqui de fundos imobiliários, ações. Você tem o seu controle de ordens aqui também. Enfim, que você também pode fazer pelo próprio aplicativo seus controles de compra e venda. Ele traz aqui também os dividendos para receber e recebidos. Enfim, ele é um aplicativo muito completo, muito simples de você ver quando você já sabe mexer. Como eu disse, a gente pode observar que ele traz desempenho, estatísticas, riscos. Ou seja, a gente pode observar que é um aplicativo muito mais completo mesmo que o Kinvo. Enfim, não tem muito mais para me alongar aqui na questão do aplicativo, mas a gente pode ver que ele traz a questão dos proventos, que é importante, é necessária, a questão do patrimônio, a diversificação, ele traz essa questão do risco, que ele faz análise da sua carteira, e é muito bom também. Em relação ao aplicativo em si, fora as notícias, que são coisas mais complementares, como eu disse, ele também traz aqui algumas recomendações em relação a fundos imobiliários do BTG, a carteira de BDRs do PagBank, ou seja, são funções que complementem aquilo que você está buscando na sua carteira de ações. Mas o cerne daquilo que você vai buscar é exatamente isso, o controle dos seus investimentos, que ele dá aqui no resumo da sua carteira, que, como eu disse, você pode fazer a sincronização com a B3, também é gratuito. Traz aqui diversas funções, como eu já pontuei aqui bem rapidamente, desempenho, estatísticas, ou seja, é um bom aplicativo. Eu gosto de utilizar ele, até para especificamente na minha questão, gosto de estar por dentro dessas notícias. Mas até que você não queira, você só queira essa parte do controle da carteira, você tem essa opção de só ficar aqui se limitando na utilização da minha carteira, dos dividendos, enfim. Bem, investidores, para o próximo aplicativo eu já começo a trazer alguns que talvez não sejam do conhecimento popular. Obviamente que alguns de vocês podem conhecer, mas dessa vez eu trago o Grana, que é um aplicativo que eu destaco logo que ele é muito simples, talvez até simples demais. E a gente vai ver isso na utilização dele. Mas entre os pontos positivos a gente pode destacar aqui a sincronização gratuita com a B3, que é necessário se você quer ter esse controle dos seus investimentos, esse é o básico. E agora o ponto diferencial do Grana, que é o porquê de eu estar trazendo ele aqui hoje, que é essa questão do que ele faz o cálculo do imposto de renda. Mas cumpre aqui destacar que essa é funcionalidade paga. Mas ainda assim, como aplicativo de controle, ele funciona assim, de maneira simples. Outro ponto positivo dele é que ele traz os seus proventos, né, seus dividendos que você vai receber, e a gente já vai ver como isso funciona. Mas o grande diferencial do Grana realmente é essa questão do cálculo do imposto de renda, que obviamente é necessário para aqueles investidores que já têm um tempo de mercado, já têm uma quantidade relevante de patrimônio, e você sempre vai estar buscando essa funcionalidade nos seus aplicativos, até para simplificar. Mas agora dos pontos negativos, como eu disse, a utilidade quase única dele é exatamente essa questão do imposto de renda, porque a gente vai observar que nas suas outras funcionalidades ele é muito simplório e fica até deixando a desejar em alguns critérios. Bem, dessa forma, a sua versão free eu dei uma nota de 4 de 10, obviamente mais uma vez destacar que é a minha nota pessoal só para ter uma análise numérica. Eu sei que alguns de vocês gostam dessa nota, mas enfim, como eu disse, qualquer um aqui pode utilizar. Você pode utilizar o Kinvo, pode utilizar o Grana só para o cálculo do imposto de renda, enfim. Mas a sua versão paga, exatamente por ter essa questão do imposto de renda, eu dei uma nota um pouco maior de 5 de 10, mas ainda assim continua sendo um aplicativo muito simples e voltado exclusivamente quase que para o cálculo do imposto de renda. Quanto aos seus valores, a gente pode observar aqui que o plano gratuito traz, como eu disse, controle da carteira, rentabilidade, acompanhamento de dividendos para receber, como a gente pode observar aqui, enfim. E no seu plano mensal, tudo plano gratuito, cálculo do imposto de renda do mês. No plano anual também ele dá o imposto de renda retroativo, dá algumas benesses, como aqui ganhe R$ 50 por amigo indicado, relatório para uma declaração anual, enfim.
Como a gente pode observar, tudo dele basicamente gira em torno dessa questão do imposto de renda. Ou seja, ele é bom se você busca isso, mas em relação às suas outras funcionalidades, ele é muito simplório. A face de entrada do aplicativo Grana. É bom a gente destacar que, diferente dos outros, ele, por exemplo, não traz nenhuma senha ou digital que você precise para acessar ele. Ou seja, já é um ponto também, se você é uma pessoa que fica mais preocupada das pessoas poderem pegar seus telefones e terem acesso aos seus investimentos e tudo, enfim, já é um ponto para você avaliar. Como eu disse, é um aplicativo muito simples mesmo. Ele dá a rentabilidade da sua carteira, faz a sincronização, como eu disse, da volatilidade dela, a sua queda máxima e as suas funções principais, aqui os dividendos, enfim. Só que a gente pode observar que a principal função dela é exatamente a questão do imposto de renda, que a gente pode observar aqui que é só para assinantes. Mas eu já não sei se algum de vocês já fizeram um imposto de renda, ele basicamente junta todas as suas ordens, todo o seu patrimônio, suas movimentações financeiras para o mês ou para o ano e basicamente junta e te entrega isso. De maneira geral e bem direta é isso. Então não tem nem muito segredo. Eu não assinei porque, como eu disse, eu não tenho necessidade hoje ainda de estar fazendo declaração do imposto de renda, no caso pagando o valor do IR. É isso, um aplicativo muito simples, como eu mostrei aqui, a gente só tem a rentabilidade, ele dá a rentabilidade histórica, os ativos da carteira e já foi. Só isso, um aplicativo muito simples, como eu pontuei. Muito simples mesmo, a sua função principal é exatamente a questão do imposto de renda. Mas se você é uma pessoa que tem a necessidade do controle mensal do imposto de renda e queria tudo em um aplicativo só, ele vai trazer essa questão do IR, mas também vai trazer essa questão bem básica, como vocês podem ver aqui. Eu quero saber como está minha carteira performando em comparação ao Ibovespa. Pronto, dar essa olhada aqui semanalmente já é o suficiente para mim, entendeu? Quero ver qual é o valor da minha carteira, se está subindo, diminuindo, enfim, você tem esse controle bem simples, mas a gente pode observar que, diferente dos outros, ele não traz a composição da carteira, os riscos, como está dividido o patrimônio, enfim. Dando sequência, o próximo aplicativo que eu trago, investidores, é o aplicativo do Gorilla, também já conhecido por alguns, acredito que até por alguns de vocês aqui que estão assistindo o vídeo. É um aplicativo que eu já destaco que, na minha visão, tem um ótimo layout, talvez o melhor dos que eu trago aqui hoje. Ele é muito simples de mexer, mas não deixa de ser, como é o caso do Grana, que ele é simples, mas incompleto, faltam coisas. O Gorilla, ele é simples, tem um ótimo layout, é tudo fácil de você entender, de você utilizar, de você mexer, e dessa mesma forma ele é completo. Obviamente, mais uma vez, traz a questão da sincronização com a B3, e eu destaco aqui um dos pontos mais fortes do Gorilla, essa questão do aplicativo 100% free. Mas como eu vou trazer aqui na frente, existem sim os planos pagos. Mas por que o plano 100% free ele é o diferencial? Porque, diferente dos outros, que às vezes deixam de trazer alguma funcionalidade, o plano free, que é o básico que todo mundo vai utilizar, ele já basicamente traz tudo. E a gente vai observar isso. E dentre os pontos negativos, a única coisa que eu trago, mas seria mais como um complementar, que ele poderia trazer análise de carteiras e ativos, como, por exemplo, o Investidor 10, que no vídeo anterior que eu fiz dos melhores sites para controle, ele traz, obviamente de maneira bem superficial, questão de análise de Graham e, enfim, só isso mesmo. Mas a gente vai ver que o Gorilla, e até um complemento aqui é importante trazer, que até se você é uma pessoa que gosta de mexer tanto no celular quanto pelo computador, o Gorilla é bem tranquilo e bem fácil de mexer e bem completo, mais uma vez cumpre ressaltar, tanto no celular quanto mexendo também pelo computador. Como a gente pode ver aqui, o Gorilla ele tem 4 planos diferentes para você utilizar. O Free, que é esse, que é o Gorilla App, como eu disse, tem todas as funcionalidades, a gente já vai observar quais são. Mas já nos planos pagos a gente tem o Gorilla Flow, que, como a gente pode observar, ele traz só a questão de notícias, trending topics. Ou seja, se você quer ficar por dentro do mercado financeiro, ele é uma ótima opção. Só que ele não muda nada como você utiliza sua carteira, como as funcionalidades que você tem à disposição. Ele só é um complemento, como a gente pode ver, ele traz notícias, traz cotações, nada que afete você que procura um aplicativo exclusivamente para você ter o controle dos seus investimentos. Dessa mesma forma, ele tem o plano Pro, que na verdade é para você que já trabalha com o mercado financeiro, tem uma gama de clientes, como ele traz aqui, gerencia as carteiras dos seus clientes, exatamente para você ter um controle não só seu, mas principalmente da carteira dos seus clientes, ver como é que estão, rebalanceando, ou seja, já é para uma utilização mais profissional. E o Gorilla Core, que já é o último plano deles, já é uma questão muito mais completa. Não é questão de só você trabalhar no mercado, mas você querer criar uma experiência diferenciada para o seu cliente.
Ou seja, não afeta em nada a funcionalidade do Free, que obviamente é uma questão muito mais completa, complexa, esses planos do Core e do Pro. Quanto ao aplicativo do Gorilla, a gente pode observar ele aqui do lado do aplicativo do Grana, pelo menos na minha composição, mas obviamente que você pode mexer, organizar da forma que melhor te atender. Mas enfim, vamos aqui abrir o aplicativo e ver como é a entrada dele. Aqui a tela de entrada, você tem já uma visão direta de quanto está o seu patrimônio, o seu lucro, o prejuízo no mês, nos últimos 12 meses, enfim. Ou seja, muito direto se você quer saber como está a performance na sua carteira. Para além disso, ele te dá sua rentabilidade, seja comparando com o CDI, Ibovespa, logo aqui que você desce a tela, ou seja, não tem nem muito para onde fugir. Ele dá sua rentabilidade mês a mês, obviamente a cada 12 meses também, ou seja, ano a ano. A gente tem a questão dos proventos aqui, quanto você recebeu e irá receber. Ou seja, é um aplicativo bem simples de utilizar. Como eu disse, aqui tudo está na primeira página ainda do aplicativo. Aqui pro lado a gente consegue ver a evolução dos proventos. Como eu disse aqui, os que já passaram, inclusive os que irão ainda ocorrer, que já foram anunciados. Para além disso, ele também dá aqui sua divisão patrimonial, por ações, FIIs, se você tiver criptomoedas também, aqui também é a renda variável, ele dá aqui 17% em fundos imobiliários, 83% em ações, e isso tudo nessa sua primeira janela. Bem, clicando aqui nesse mais, no canto inferior dessa tela de entrada, a gente tem ainda a opção de cadastrar manualmente tanto a compra quanto a venda da sua carteira. Obviamente que se você tem a sincronização da B3, ele já vai fazer isso automaticamente. Mas se por algum motivo você sincronizou, depois não quis sincronizar mais, enfim, também está aqui à sua vontade. Aqui nessa carteira, na aba inferior, você clicando, você vai ter disponível essa tela, que ela vai apontar sua alocação em renda variável. Se você abrir, como eu disse, ela vai trazer ainda nos pormenores aqueles números que eu apresentei no início. E aqui, se você ainda clicar mais, ele vai mostrar quanto você tem investido em cada ativo, quanto ele te trouxe de retorno, enfim, qual foi o seu preço médio, quanto você tem nele hoje, a valorização, desvalorização, enfim. Ou seja, se você clicar ele ainda aqui, ó, Banco do Brasil, por exemplo, ele vai mostrar todas as movimentações que eu fiz, ou seja, é um aplicativo muito completo mesmo. Nessa terceira aba inferior do aplicativo, onde a gente tem esse calendáriozinho, a gente pode ver o retorno em dividendos, em rendimentos, em JCPs das empresas. Você aqui em cima tem como escolher o período, você pode botar desde 2015 até hoje, você pode botar só dessa semana, só desse mês, quanto você recebeu de dividendos. Enfim, você tem esse controle e, mais uma vez, clicando aqui, ele vai mostrar individualmente de onde vem cada valor. Enfim, pessoal, o Gorilla App, como eu pontuei, ele é um aplicativo assim, mais completo e mais simples de utilização. Você só vai mexendo nele e você já sabe onde tem as coisas que você procura. Basicamente, ele traz todas as informações que qualquer investidor precisa de dividendos, de valorização, de desvalorização, de prejuízos, de rentabilidade da sua carteira. Ou seja, eu indico para qualquer investidor, nem que seja para testar o aplicativo. Eu já utilizei no início, já utilizei bastante o Kinvo, mas hoje eu sou mais adepto particularmente ao Gorilla App. Bem, investidores, e o último aplicativo que eu trago no vídeo de hoje é o aplicativo chamado Dividendos. Até pelo próprio nome, a gente pode entender que sim, sua funcionalidade principal é estar trazendo o calendário de dividendos, a data e o seu pagamento, como a gente pode observar aqui. Os gráficos a gente vai observar que são também muito claros e muito simples de serem entendidos. Mas ainda assim, é um aplicativo muito básico, não tem muitas funcionalidades. Particularmente, eu tive alguns problemas de sincronização com a B3, somente nesse aplicativo. Não sei se é a questão dele ou se foi uma questão especificamente comigo, porque nos outros aplicativos foi tudo bem tranquilo, mas ele sincronizou depois de 2, 3 dias só. Pode ter sido um problema específico, mas me diga aí se você teve esse problema. Também tive um problema em adicionar ativos manualmente, de adicionar, depois ficar lento, demorar um pouco para entrar, depois entrava de maneira errada, enfim. Mas um aplicativo bem simples. Superado esses pequenos problemas que eu tive no início, o aplicativo foi bem simples para ser utilizado. A gente vai observar que existe sim um gap considerável entre, por exemplo, o aplicativo dos dividendos e os outros aplicativos que eu trouxe. Até no seu próprio layout e tudo, ele é um aplicativo muito mais simples e limitado. Por isso que na sua versão free eu dei uma nota de 4 de 10, porque ele até supre alguma necessidade, só que existem melhores no mercado. E a sua versão paga, que também traz algumas funcionalidades a mais, mas nada especial. E aqui no último aplicativo que falta para a gente abordar, a questão do aplicativo Dividendos. E como eu trouxe, já adianto, a sua funcionalidade principal, e até pelo seu próprio nome, é exatamente trazer essa questão dos dividendos. Aqui de imediato ele já traz uma tela inicial que eu não gosto muito, que é aqui assine o melhor app, receba um ano de graça, e só aqui embaixo você vai ter o seu patrimônio. E obviamente aqui seus próximos dividendos a receber, enfim, os valores, datas,
de todos os meses, você pode controlar. Você consegue entender, você vê que toda a funcionalidade do aplicativo é exclusivamente para a questão dos dividendos, análise de dividendos, próximas datas cons das suas ações, rankings de dividendos, dividendos por ativos. Aqui embaixo ele ainda traz alguns indicadores, mas tudo bem secundário, já que a gente pode ver aqui que tudo está relacionado aos dividendos. Aqui também na parte de gráficos você já tem a questão do patrimônio em si, mas vocês podem ver aqui tudo bem simples, de qualquer programação básica poderia fazer, evolução do patrimônio também, em comparação aos dos outros sites a gente pode ver que é algo muito mais simplista, performance ao longo do tempo, ou seja, as funcionalidades bem básicas, como a gente pode ver aqui, parecendo mais um gráfico de Excel. É um aplicativo muito simples, em comparação aos outros eu não indico tanto, sinceramente, mas vale a pena testar se você quiser esse controle por dividendos. Obviamente, como eu mostrei, tem outros aplicativos que também fazem isso, mas não sei, às vezes particularmente você pode gostar mais do layout dessa forma, pode se dar melhor utilizando esse aplicativo, então eu indico que você teste ele, mas eu particularmente não é um dos meus preferidos. Antes de ir para minha análise final, investidores, eu só trago aqui uma observação, que é o Investidor 10. Como eu trouxe no meu vídeo sobre os melhores sites para controle de investimento, o Investidor 10 para mim era, na minha visão, e até hoje é um site que eu utilizo bastante. Ele é o mais completo e, consequentemente, também o melhor de todos. Obviamente existe a versão paga, mas enfim, se você quer saber mais dele, veja o outro vídeo que eu já postei aqui no canal. Mas qual é o ponto que eu trago nesse vídeo? Que é exatamente isso. O aplicativo já está em produção. Eu me comprometo aqui em trazer um vídeo especificamente dele quando sair o aplicativo, mas a gente pode observar que o próprio Instagram oficial do Investidor 10 já respondeu uma pergunta recentemente. Como a gente pode ver aqui, eu tirei esse print 32 minutos depois de ter saído e ele disse que está em produção, ou seja, eu acredito que pelo menos até o final do ano de 2023 o aplicativo deve sair sim, ou seja, eu espero sim que ele possa estar concorrendo entre os melhores aplicativos, já que ele já é um dos melhores sites para controle de investimento. E por fim, investidores, só para ter aqui uma brincadeira no final, eu ranqueei, na minha opinião, quais são os melhores aplicativos, mas obviamente é só minha opinião. Para minha utilização, para as coisas que eu utilizo, para mim o melhor foi o Gorilla App sim, logo seguido pelo Trademap e o Kinvo em terceiro lugar. O Grana ficou em quarto e os dividendos ficaram em quinto. Mas por que é importante até destacar essa diferenciação do Grana e dividendos? O Grana, essa funcionalidade do imposto de renda, embora seja a sua funcionalidade principal, já é um diferencial dela. Até por isso mesmo eu botei na frente do dividendos. Que na verdade, na sua concorrência direta com os outros aplicativos, ele fica bem distante. Enquanto que o Grana tem sua funcionalidade própria. Enfim, eu indico que vocês testem, porque vai que na sua opinião você pode se dar melhor com o Trademap, você pode se dar melhor com o Kinvo, você já pode ter se acostumado, não sei, com o Kinvo e não conseguiu mexer no Gorilla App e vice-versa. Mas enfim, esse foi o vídeo. Se te ajudou, que nem aquele nosso combinado no início, se te ajudou, se você gostou, deixe seu like, se inscreva e fique ligado para mais vídeos, investidores. Até mais.